Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 22 da playlist de aulas do sexto ano. E na aula de hoje vamos aprender sobre os divisores de um número natural. Vem comigo! Bom, quando a gente fala em divisores, né, essa palavra divisores tem que nos lembrar de uma operação matemática que é a divisão, certo? Moleza. Quando a gente fala em número natural, é um velho conhecido nosso, né? Os números naturais formam uma sequência numérica que começa no zero, vai aumentando de um em um. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos escolher um número natural qualquer e vamos determinar todos os divisores daquele número natural. Tá certo? Agora, vamos entender, quando a gente fala em divisores, a gente está falando de uma divisão exata. Então, isso é importante a gente acrescentar aqui, tá? Falou em divisores, a gente vai estar sempre procurando uma divisão que seja exata. Por exemplo, imagina que eu escolha um número natural qualquer daqui. Vou escolher o número 8, tá bom? Então, vamos estudar os divisores, né, divisores do número 8. E como é que a gente representa isso? Ao invés de ficar escrevendo toda hora, né, divisores do número 8, a gente coloca a letra D de divisores e o número que a gente vai estudar dentro dos parênteses, ok? Diferentemente dos múltiplos, né, que era um conjunto infinito, né, de múltiplos, os divisores ele é um conjunto finito. Finito significa que acaba, ok? Então, todo número natural, com exceção do zero, vai ter um conjunto finito de divisores. No caso do número 8, ele tem 4 divisores. E aí a gente vai encontrar esses 4 divisores. Como, professor? Fazendo divisões, beleza? Então, vamos lá. A gente vai pegar o número 8 e nós vamos tentar dividir pelos números naturais que forem possíveis. Aí, olha só. O zero, a gente nunca precisa testar, porque o zero ele não vai ser divisor de ninguém. Não existe divisão por zero, beleza? Então não dá para a gente dividir um número por zero, nenhum número, ok? Então esquece o zero nunca vai ser usado como divisor. Vamos começar pelo 1. Então, o 1 é o que a gente chama de divisor universal, porque qualquer número natural dá para dividir por 1. Olha só. 8 dividido por 1 dá 8 e não vai sobrar nada. Então é isso, é sobre isso que eu estou falando. Ó. É uma divisão exata, ok? E olha só que legal. Quando a gente encontra um divisor, na verdade nós encontramos 2 divisores. Porque tanto o número que eu coloquei na chave para testar como divisor, quanto o quociente da minha divisão, vão ser divisores do 8. Beleza? Então a gente tem aqui ó, que o número 1 é um divisor do 8 e que o próprio 8 é divisor dele mesmo. É meio óbvio isso, né, gente? Ó, todo conjunto de divisores vai começar com 1. O 1 vai ser divisor de todos os números. E todo conjunto de divisores vai terminar com o próprio número que a gente está estudando. Tá? Qualquer número é divisor dele mesmo. Então, na prática, a gente já começa a procurar os divisores conhecendo 2, né? O 1 e o próprio número que a gente tem. Bom, vamos lá, vamos procurar outro. Se a gente pega agora o 8, vamos tentar dividir por 2. Vamos lá, 8 dividido por 2. Bom, 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 vezes 2 dá 8 e não sobra nada. Então, olha só, é mais uma divisão exata que a gente tem. Se a gente tem uma divisão exata, a gente encontrou um divisor do número 8. Na verdade, encontramos 2 divisores, né? Encontramos o 2 e o 4, tá? Então, vamos vir aqui, ó, e colocar o 2 como divisor e também o 4. E, basicamente, já terminamos. Encontramos aí todos os divisores do número 8. 1, 2, 4 e 8. Moleza? Por enquanto tá fácil, né? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai perceber, vamos pegando algumas artimanhas, né? Por exemplo, o 8 é um número par,
E todo número par vai ser divisível por 2. Dá para dividir, né, por 2, beleza? Então aqui a gente tem o 2 e o 4. Agora, olha só. Suponha que eu não soubesse que eram só 4 divisores, eu ia continuar procurando divisores. Então eu ia tentar encontrar agora outro divisor do 8. Já testei o 1, já testei o 2. Vamos ver, se eu testasse o 3, o que ia acontecer? Quando a gente divide o 8 pelo 3, o 3 ele cabe 2 vezes no 8, né? 2 vezes 3 dá 6 e vai sobrar 2. Então repare que essa divisão ela não é exata. Se a divisão não é exata, quer dizer que o 3 ele não é divisor do número 8, ok? E se eu tentasse dividir por 4? 8 dividido por 4. Bom, 8 dividido por 4 vai dar 2 e não vai sobrar nada. Ah, então significa que o 4 é divisor do 8? Sim, a gente já tinha até colocado o 4 aqui, né? Perceba que está trocando só de posição. Tá? Esse é um indício também, né, de que eu posso parar de procurar divisores. Se eu já estou encontrando um divisor que eu já tinha encontrado, que está repetindo, né? Eu já tinha encontrado o 2 e o 4, agora encontrei o 4 e o 2. Então isso é uma marca, né? É um indício de que eu posso parar de procurar. Não preciso mais ficar procurando divisores do 8 já terminado, beleza? Então só para exemplificar, vamos escrever umas frases aqui, ó. Eu posso escrever então que o número 2 é divisor do 8, certo? O número 2 é divisor do 8. Ok, moleza. Também dá para escrever que o 4 é divisor do 8. Assim como o 1 e o próprio 8, né? E eu também posso escrever que o 3 não é divisor do 8. O 3 não é divisor do 8. Por que o 3 não é divisor do 8? Porque não é uma divisão exata, né? Quando a gente tentou dividir o 8 pelo 3, a gente viu que sobrou 2, a divisão não era exata. Ok? Então, para ser divisor de um número natural, eu preciso fazer uma divisão. Essa divisão tem que ser exata. Deu para entender? Basicamente é isso. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Vamos ver as relações com figuras geométricas. Uma outra forma de encontrar divisores sem necessariamente ter que fazer divisões. Acho que vocês vão gostar. Nós vamos agora encontrar D12. O que significa D12, pessoal? D12 significa divisores do número 12. Então, a gente tem que procurar todos os números naturais que dividem o número 12 e fazem uma divisão exata com o 12, certo? Bom, com exceção do zero, né? A gente não precisa tentar dividir o 12 pelo zero. O zero é o primeiro número natural, mas ele não vai ser divisor de ninguém. Então, o zero a gente nunca vai usar no estudo aí dos divisores. Sabemos também que o 12 dá para dividir por 1, né? Todo número dá para dividir por 1. Então, olha só, se eu pego o 12 e divido por 1, eu não vou fazer a conta certinha, tá? Mas isso aqui vai dar 12 e não vai sobrar nada, tá? Então, dá 12 e resta 0. Olha só, quando eu encontro um divisor, eu, na verdade, acabo encontrando 2. Então, eu tenho aqui o número 1 e tenho também o número 12 como divisores do 12. Moleza até aqui, né? Lembra que o professor falou, né? Todo número vai ser divisível por 1, todo número vai ser divisível por ele mesmo. Seria o começo e o fim aí da nossa sequência de divisores. Agora, nós sabemos também que o 12 é par, né? Então, todo número par dá para dividir por 2. E se a gente dividir o 12 pelo 2, o resultado vai dar 6. E o resto, 0. Tá? Então, mais uma divisão exata. E aí a gente coloca no conjunto dos divisores do 12, tanto o número 2 quanto o número 6. Tá? Eu vou colocar em ordem crescente, mas você não precisa colocar na ordem, tá, o conjunto dos divisores. Pode colocar na posição que você quiser. Bom, então eu já usei o 0, né? O 0 a gente acaba, não é divisor de ninguém. Já usei o 1, já usei o 2. O próximo número natural que a gente tem para testar aí é o número 3. Então vamos pegar o 12, vamos tentar dividir por 3. E 12 dividido por 3 é igual a 4. Tá? E a divisão também é exata. Então vai entrar o 3 como divisor e também vai entrar o número 4. Beleza?
O próximo número natural que a gente tem para determinar os divisores aí é o próprio 4, né? Só que olha o que vai acontecer. Quando eu dividir o 12 pelo 4, o resultado não vai ser 3? Então, percebe que começou a repetir aqui o divisor quociente? Aqui tinha dado 3, né? Eu usei o 3 como divisor, o resultado foi 4. Aqui eu usei o 4 como divisor, o resultado foi 3. Então, a partir desse momento que começa a repetir os valores, significa que acabou, né? Desculpa. Eu não preciso mais procurar divisores do número 12. Todos os divisores que eu tinha que encontrar, eu já encontrei. O número 12 ele tem, portanto, 6 divisores. Ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. É uma quantidade finita, né? Diferente dos múltiplos que continuava infinitamente. Então, o número 12 tem 6 divisores, ok? São esses que estão na lousa. Agora, perceba uma coisa interessante, né? Um fato muito curioso. Os divisores do número 12, eles acabam sendo fatores do número 12. Como assim fatores, professor? Fatores, olha só, se eu pego esse 1 e multiplico por 12, quanto que dá 1 vezes 12? Bom, 1 vezes 12 é 12. Então, o 1 e o 12, que são divisores do 12, também são fatores do 12. Olha só o que a gente está falando. Ó. Se eu pegar o 2 e o 6, quanto que dá 2 vezes o número 6? 2 vezes 6. Bom, 2 vezes 6 também é igual a 12. Então, a gente tem aqui, ó, que o 2 e o 6 são divisores do 12, mas também são fatores do 12. E a mesma coisa acontece com o 3 e o 4. 3 vezes 4 também é igual a 12. Certo? Então, olha só, todos os divisores de 12 são fatores de 12. Isso significa que a gente tem uma outra possibilidade de encontrar os divisores, sem necessariamente ter que fazer as divisões. Eu posso pensar em multiplicações para encontrar os divisores de um número natural. Se eu conseguir todas as multiplicações que dão 12, os fatores que ali apareceram são os divisores do 12, tá? 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são os divisores do número 12. Depois a gente vai fazer um exercício e aí a gente treina. Um a gente procura fazendo divisões, o outro a gente procura fazendo multiplicações. Ok? Agora eu gostaria de mostrar também uma outra representação, uma outra maneira da gente encontrar divisores do número 12. Como nós falamos, né? Se os divisores são fatores do 12, eu posso pensar numa organização retangular com 12 quadradinhos. Sempre que eu obtiver uma organização retangular com 12 quadradinhos, o comprimento e a largura daquele retângulo vão indicar divisores do 12. Olha só, aqui eu posso colocar 12 quadradinhos assim, ó. Pegar uma fila com 12 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então aqui eu tenho um retângulo. E as medidas desse retângulo são de 1 por 12. 1 de largura, 12 de comprimento. Confere aí? 1 por 12. Tá? Então, se eu tenho um retângulo de medidas 1 por 12, 1 de largura, 12 de comprimento. Ou ao contrário, né? 12 de largura e 1 de comprimento. Eu tenho que essas duas medidas do comprimento e da largura são divisores do 12. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar um retângulo agora 2 por 6. 2 por 6, tá aqui, ó. 2 de largura e 6 de comprimento. Esse retângulo aqui, ó, 2 por 6, ele está indicando para mim que o 12, que é a quantidade de quadradinhos que tem aqui dentro, né? 12, certo? Que o 12, ele pode ser organizado de forma retangular, pegando 2 de largura, 6 de comprimento. Ou o contrário, né? 6 de largura e 2 de comprimento. Mas independente do formato, a gente tem um retângulo com dimensões 2 e 6. Né? Um retângulo de 12 quadradinhos com dimensões 2 e 6. Então, o 2 e o 6 são divisores do 12. Aqui a gente tinha um retângulo também formado por 12 quadradinhos com dimensões 1 e 12. Tá? 1 e 12. E também é possível a gente fazer um retângulo com 12 quadradinhos e dimensões 3 e 4. Olha só, ou 4 e 3, tanto faz. Vou pegar 3 e 4 aqui, ó. 3 de largura, 4 de comprimento. Então, a gente tem um retângulo com 12 quadradinhos aqui dentro. E temos dimensões aí 3 por 4. Tá? 3 de comprimento,
3 de largura, 4 de comprimento, podia ser o contrário também. Então, todos os divisores de um número natural também podem ser representados geometricamente através de retângulos, onde as dimensões desse retângulo, comprimento e largura, serão os fatores das multiplicações, ok? E para a gente finalizar, será que 12 teria um outro divisor? Por exemplo, se eu tentasse dividir 12 pelo 5, essa divisão ia ser exata? 12 dividido por 5 dá 2 e sobra 2, certo? Então aqui a gente tem que o 5 não é divisor do 12. Aí se eu tentasse dividir o 12 pelo 10, 12 dividido por 10 dá 1 e sobra 2 também. Então a gente tem que o 10 não é divisor do 12. Aí se eu tentasse o 9 eu acho que é, hein? Será que dá? 12 dividido por 9 dá 1 e sobra 3 aqui, né? Então perceba que os únicos divisores de 12 são realmente esses 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Nenhum outro número natural vai ser um divisor do 12. Então a gente pode falar assim que o 5 não é divisor do 12, o 9 não é divisor do 12, o 10 não é divisor do 12, tá bom? Por que não é? Porque não deu uma divisão exata, beleza? Posso ainda usar uma palavra parecida, posso dizer assim, ó, que o 12 é divisível por 4. Significa que dá para dividir o 12 por 4. Que o 12 é divisível por 3, tá? Mas posso falar que o 12 não é divisível por 10. O 12 não é divisível por 5. Beleza? São termos que vão aparecer aí para vocês. Vamos lá treinar um pouco, fazer um pouco de exercício. Quando a gente vê essa nomenclatura, né, de 20, nós temos que saber que isso significa divisores do número natural 20, tá? Então a gente tem que encontrar todos os números que fazem uma divisão exata com o 20. Já sabemos, por exemplo, que o 1 e o próprio 20 vão ser divisores do 20 e que o 0 não é divisor de ninguém. Sabemos também que o 20 é par, então vai dar para dividir o 20 por 2, ok? E aqui depois de 11 significa divisores do número 11. Então nós temos que encontrar todos os números naturais que dividem o número 11, fazem uma divisão exata, tá? Aí nós já sabemos que o 1 e o próprio 11 vão ser divisores do 11. O 0 não é divisor de ninguém. E o 11 é ímpar, então a gente não vai poder usar o 2, né? Mas vamos lá, vamos procurar os divisores do 20. Eu gostaria de procurar os divisores do 20 fazendo multiplicações. Eu quero encontrar as multiplicações que dão 20. Se eu encontrar as multiplicações que dão 20, eu vou saber quem são os divisores aí do número 20. Vamos lá, ó. São 3 multiplicações que dão 20. Então, o 20 ele vai ter 6 divisores. Quais são essas multiplicações? 1 vezes o 20, como a gente já tinha falado, né? 1 e o 20. Vamos colocar aqui. 1 e 20. Eu também sei que 2 vezes 10 é igual a 20. 2 vezes 10 é igual a 20. Então, a gente vai colocar aqui na sequência o 2 e o 10. Quem mais? Qual é a outra multiplicação que dá 20? Então, a gente já pensou no 1 e no 2. Vamos pensar no 3. Tabuada do 3, gente. Tem o 20 na tabuada do 3? 3 vezes algum número vai ser igual a 20? Não tem, né? Tabuada do 3 tem o 18 e o 21. O 20 não tem. Vamos pensar na tabuada do 4. 4 vezes alguma coisa dá 20? Opa, 4 vezes 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, vamos colocar o 4 e o 5 aqui, beleza? E tem outra multiplicação que dá 20? Tem o 5 vezes 4. Ah, mas 5 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Então, eu não preciso repetir. E se está repetindo é porque já acabaram-se as multiplicações que dão 20. Então, esses são os divisores do número 20. Moleza, né? Agora, vamos encontrar os divisores do número 11. Bom, eu vou fazer os divisores do 11 por divisão, tá? Vamos lá, a gente começa dividindo aí o número 11 por 1. E a gente sabe que vai dar 11 e não vai sobrar nada. Então, aqui vai entrar, né, na sequência de divisores. Vamos colocar o 1 e o 11. Ok? Agora, o 11, ele é ímpar, né? Então, se eu for tentar dividir o 11 pelo 2, posso até tentar fazer. Mas essa divisão não vai dar exata, porque o número ímpar não pode ser divisível por 2.
tá? Então vai dar 5 e vai sobrar 1. Então o 2 não é divisor do 11. Vamos tentar agora o 3. Será que o 3 dá certo? Se eu dividir o 11 pelo 3, essa divisão aqui vai dar 3, né? 3 vezes 3 é 9 e vai sobrar 2. Então também não é uma divisão exata, né? Se eu divido aqui o 11 por 3, a divisão dá resto 2. Se eu tentar dividir o 11 pelo 4, 11 dividido por 4 vai dar 2 e vai sobrar 3. Então, olha, perceba uma coisa. Por mais que eu tente fazer divisões aqui do 11 por algum número natural, eu nunca vou encontrar o resultado. E olha, um detalhe importante, né? Eu já podia ter parado aqui. A partir do momento que está repetindo, né, o divisor com o quociente, significa que eu posso encerrar as minhas buscas. Não preciso ficar mais procurando o divisor do número 11, tá bom? E outro detalhe importante, né? Aqui a gente foi dividir por 2, deu 5. Aqui a gente foi dividir por 4, já deu 2. Então já está repetindo aqui também, né? Divisor com quociente. Então, não precisa procurar mais. Você não vai mais encontrar divisores do 11, tá? O 11 ele só tem 2 divisores, enquanto o 20 tem 6 divisores. Vamos até colocar aqui, ó. O 20 ele é um número natural que tem 6 divisores. E o 11 é um número natural que tem 2 divisores. Nós vamos aprender aí daqui a algumas aulas, não sei se é a próxima ou a outra, tá? Que esses números naturais são classificados de acordo com a quantidade de divisores. Então o número 20 ele vai ser um número natural chamado de... Eu não vou falar, vou deixar para a próxima aula, tá? E o número 11 vai ser um número natural chamado de... Também não vou falar, tá? E o que faz, né, a gente ter classificações diferentes é justamente a quantidade de divisores. Mas isso é assunto para a próxima aula. Olha esse exercício que interessante. Ó. Verifique se o 6 é divisor dos números a seguir. Faltou um S aqui, né? Então a gente tem 3 números, 96, 180 e 254. O 6 ele é divisor do 96? Será que ele é divisor do 180? Será que ele é divisor do 254? Nós já sabemos que para ser divisor, quando a gente efetuar a divisão, essa divisão tem que ser exata. Então eu sugiro que você pause o vídeo nesse momento e tente fazer o exercício. Bom, eu vou ir resolvendo aqui. Espero que você tenha conseguido também fazer aí na sua casa. Então eu quero verificar se o 6 é divisor do 96. Eu vou colocar aqui o 96, vou dividir pelo 6. Se essa divisão for exata, ok. Né? Vamos lá. 9 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6 dá 6. Sobra 3. Abaixou o 6. 36 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Não sobra nada. Então a resposta aqui da letra A é sim. Né? O 6 é divisor do 96? Sim. Por que sim? Porque a divisão do 96 pelo 6 é exata. Tranquilo, né? Vamos lá agora para a letra B, 180. Vamos pegar o 180 aqui. Vamos tentar dividir por 6. Bom, o 1, ele é pouco, né? Para a gente começar a fazer a divisão. Não dá para dividir 1 para 6. Então a gente pega o 18. E aí quantas vezes o 6 cabe no 18? Cabe 3. E não vai sobrar nada. Perfeito? Aí abaixa o 0 e divide. 0 dividido por 6 dá 0. Então olha só, o 180 foi dividido por 6 e a divisão foi exata. Então eu posso dizer que o 6, é divisor do 180. Então a resposta na B também é sim, tá? Quando a gente dividiu o 180 pelo 6, a divisão foi exata. E aí, para finalizar, tem o 254. Vamos tentar dividir aqui o 254 pelo número 6. Bom, não dá para a gente dividir o 2, então a gente começa com 25. O 6, ele cabe 4 vezes no 25. 4 vezes 6 dá 24. Vai sobrar 1. Abaixo o 4 ficou 14. O 6 cabe 2 vezes no 14. 2 vezes 6 é 12 e vai sobrar 2. Então, olha só, essa divisão aqui, ela não é uma divisão exata. Isso significa que o 6 não é divisor do 254. Então, a resposta aqui na letra C é não, né? 6 não é divisor do 254.
ok? Passar só mais um exercício, ok, gente? Se você está gostando da aula, né? Se não está inscrito ainda no canal do professor, se inscreva. Deixa seu joinha, um comentário bem legal. Só esse último exercício aí para a gente terminar a aula, né? Qual dos números abaixo não é divisor do 72? Também sugiro que você pause o vídeo nesse momento e tente fazer. Bom, vamos lá. Ó. A gente sabe que para ser divisor de um número natural, a divisão precisa ser exata, né? Então a melhor forma da gente testar aqui, ó, ou eu escrevo todos os divisores do 72, e daí eu vou procurar aquele que não é, mas eu acho que o jeito mais fácil aqui é você testar as alternativas. Tá? Então a gente começa testando aqui o 72 pelo 6. Bom, se essa divisão for exata, a gente pula para a letra B. Vamos testar a B daí. Se não der exata essa divisão da letra A, então a gente já sabe que a letra A é a que está errada. Vamos lá. Então 72 dividido por 6, ó, começa pelo 7. Né? O 6 cabe uma vez dentro do 7, sobra 1. Abaixo 2. 12 dividido por 6 vai dar 2 e não sobra nada. Olha que interessante, ó. Além da gente conseguir provar que o 6 é divisor do 72, porque deu uma divisão exata, a gente também já pode falar que o 12 é divisor do 72. Tá? Então, se a gente encontra um divisor, na verdade a gente encontra 2, e eu já matei a alternativa A e a alternativa D. Então, ou é a B ou é a C que tem um número que não é divisor do 72. Vamos testar agora a letra B. Bom, 72 dividido por 8, ó, a gente sabe que na tabuada do 8 tem o 72, dá 9, né? 9 vezes 8 é exatamente 72 e não vai sobrar nada. Bom, matamos o exercício, né? A alternativa que tem um número que não é divisor do 72 é a alternativa C, o número 10. Mas vamos comprovar, né? Vamos fazer na prática. 72, vamos dividir por 10. Ó, o 10 ele cabe 7 vezes no 72, né? 7 vezes 10 dá 70 e vai sobrar 2. Repare que aqui a gente tem uma divisão que não é exata, portanto o 10 não é divisor de 72. Só essa foi então a nossa aula sobre divisores de um número natural. Espero que tenham gostado. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.